Bem pessoal, então vamos finalizar aqui aquela peça em 3D que nós começamos. Então faltou finalizar ela na impressora. Então eu vou usar aqui o programa o Fatiador Simplify 3D. Tem diversos modelos aí na internet, eu gosto de usar mais esse, ele é mais fácil de usar. Então ele já está aberto aqui, basta clicar aqui em Import. E aqui eu vou procurar a minha peça aqui naquela pasta, naquele diretório que eu salvei. Olha aqui, ó, H1 STL. O STL é que já está naquele modelo lá em 3D. Eu vou abrir aqui, olha, ele vai bater lá em cima da mesa e assentar. Isso é interessante que quando ele bate, pula, você observa se ele assentou mesmo aí na mesa, olha. Olha, ele está bem assentadinho na mesa. Vou clicar aqui para ele afastar. Vou deixar uma vista aqui, ele dá dois cliques nele. E aqui você deu dois cliques nele, você vai observar aqui as medidas, se as medidas estão dentro daquele pedido que você quer. Se você alterar uma dessas medidas aqui, com isso aqui selecionado, ele vai alterar pela proporção igual. Se eu aumentar aqui 1 milímetro, ele vai também caçar as dimensões em volta e aumentar elas também. Se eu diminuir, é a mesma coisa. Mas se eu tirar selecionar essa barra aqui e aumentar qualquer uma das dimensões, ele vai aumentar só aquela dimensão. Só que se eu aumentar aqui o X, por exemplo, como é uma peça arredondada, ele vai ficar um pouco oval. Já a altura não, a altura vai aumentar. No caso a peça é 6 milímetros. No caso aqui eu preciso de 6 milímetros, eu coloquei 6 milímetros e meio porque lá ela vai esmagar um pouco na mesa para ter uma boa aderência. Eu sempre deixo uma diferença. Esse offset aqui é de acordo com você fez a peça lá, ela sentou ali na mesa. Se aqui está menos 3, por exemplo, ele está certinho na mesa lá. Olha lá. Está acima da mesa lá. Acima dela. Se eu colocar aqui, ó, menos 2, vai para vocês verem. Menos 2. Observe ali, olha, que ela ficou um pouco acima lá. Deixa eu ver se eu aproximo aqui para vocês observarem. Olha ali, ó. Dá para ver que tem uma fresta entre a mesa e a peça, como se ela estivesse flutuando. Se a sua mesa estiver regulada um pouco abaixo, isso aqui ela vai normalizar. No caso eu vou deixar isso aqui desse modo. Mas se a sua mesa já estiver equilibrada certinho, ela vai ficar faltando 1 milímetro para encostar na mesa. Aí ela começa a distribuir esse material no ar. Aí ele não vai ter aderência com a mesa. No caso da minha aqui, ela está 1 milímetro abaixo. Então se eu colocar 1 milímetro acima, ela já vai ficar retinho em cima da mesa. Então vamos fazer desse modo aí. Então quanto mais eu vou diminuindo aqui, por exemplo, aqui está menos 2. Se eu colocar menos 1, mais alta ela vai ficar. Se eu colocar aqui menos 4, ela vai descer e passar aqui, olha, um pouquinho para baixo da mesa. Eu observo aqui para vocês verem. Olha aí agora. Observa aqui que está a linha da mesa. E ela passou aqui, olha, 1 milímetro para baixo aqui. Então ela vai pegar e ficar fazendo aí como se estivesse esfregando em cima da mesa. Vai ter uma boa aderência, mas ela vai esmagar aí 1 milímetro aí em cima da mesa aquele material que a gente fez. Se o material tem 6 milímetros, vai tirar 1 milímetro, vai ficar aqui com 5,5 milímetros. No caso lá a minha já está, acho que 1 milímetro a 1 milímetro e meio abaixo da mesa. Então vou deixar aqui com 2 milímetros, que ela vai ficar aqui 1 milímetro acima da mesa mais ou menos. Pronto, tudo que a gente observou, essas medidas aí, vocês podem voltar ao modo normal. Clicar aqui nesse ponto aqui, olha, e aqui você pode arrastar a sua peça para aquele ponto que você quer. Eu gosto de deixar aqui no meio, de fazer uma peça só, deixar aqui no meio. Mas você pode arrastar a sua peça para o ponto que você quer. Tem um vídeo aí que eu mostro para vocês como configurar o tamanho aqui da mesa. Que às vezes você pega o programa lá e essa configuração aqui tá para 400 milímetros aí, mas a sua mesa só tem 100 milímetros. Aí você pega essa peça e coloca aqui no canto. Quando você vai começar a fazer, você percebe que a sua máquina está fazendo a peça num ponto em que não existe nada. Então é devido à configuração aqui. Agora vamos dar dois cliques aqui, ó, com o direito. Ele vai abrir essa aba aqui. E aqui agora nós vamos configurar
o tipo de material que nós vamos usar. No caso aqui eu vou deixar ele 100% um preenchimento total ali daquela peça. O material vai ser o material PLA, tem vários tipos de plástico, aí você tem que ver também se a sua impressora ela vai derreter os outros plásticos. No meu aqui, o ABS, por exemplo, e o Nalho, eu teria que ter uma mesa aquecida. No caso aqui, o PLA ele derrete mais fácil. Escolhi ali o PLA, o diâmetro do bico é 0,40, só tem uma ferramenta lá que é uma cabeça, um tool 1. Em layers aqui você vai escolher quantas linhas ela vai passar em volta do material ali para depois começar a fazer a traçagem. Eu deixei aqui 5 linhas, 5 linhas por cima, e o shell eu deixei 15 linhas, que é o preenchimento interno. Esse aqui é o primário layer, o último preenchimento aqui, ou melhor, o primeiro preenchimento aqui, que é as primeiras passadas, eu deixei aqui 50%. Ela vai começar mais devagar para depois aumentar a velocidade. Em adições, você vai escolher quantas linhas ela vai passar por fora para depois começar tipo fazer uma limpeza de bico ou fazer uma saia em volta para poder deixar o seu material mais firme. Suporte é só quando você vai, ou melhor, enfio é quando você vai colocar aqui a quantidade de material que vai ter, o sobrepasso. O suporte é se o material precisar de suporte. É tipo uma peça que pode cair um lado dela, não tem sustentação, e você vai e coloca esse suporte. No caso aqui não precisa de suporte, que é uma peça sólida em cima da bancada. A temperatura você pode escolher, no caso aqui eu vou colocar aqui 200 graus, deixar aqui 200 graus. Se tiver muito frio e você não tem mesa aquecida, é colocar 200 graus. Aqui está um pouco frio, então vou deixar aqui 200 graus. Tem a questão também de se colocar muito quente, você termina fundindo demais aquele material. Isso aqui não precisa mexer não. G-Code não precisa você mexer. Script não precisa você mexer. O Speed aqui é a velocidade que ela vai imprimir. Eu vou deixar aqui 80 milímetros por segundo. Então em um segundo ela vai imprimir 80 milímetros de linha. Vou deixar todos com 80. Se a sua impressora não tem uma resolução tão boa, você vai ter que deixar cada vez mais lento. Vai demorar para você fazer a peça, mas você fica com a peça bem acabada. Essa impressora aqui, dependendo do tipo de peça que eu vou imprimir, eu consigo aqui até 120, 150. Se eu colocar 200, ela começa a fazer muitas linhas perdidas, como se estivesse fazendo aquele espelhinho, ali. Então isso não é bom. Então quanto mais lenta a peça sai mais acabada. Pronto, aqui já está configurado aqui. Então está tudo configurado aqui. Agora é só preparar para printar aqui de embaixo, aqui, ó, prepare to print. Só preparar aqui para fazer. Então, clicar aqui. Pronto, começou a encher a barra aqui, ela começou a preparar. Quando está gravando, às vezes acontece a gente clicar em uma coisa e ela não ir, porque esse programa ele tem uma pequena interferência também nos cliques. Pronto, aqui ela já marcou ali como é que ela vai imprimir a peça lá, olha. Aqui eu posso simular, mas o computador ele é lento, ele vai fazer uma bagunça aqui, então eu não vou simular. Então aquelas linhas que eu falei para vocês são essas linhas aqui, olha. Quantas linhas você escolher é que ele vai fazer essas linhas aqui, e depois o preenchimento. Então, quando você escolhe as linhas, ele passa aquelas linhas, é como se fosse um reforço na borda daquela peça. Isso aqui nem precisava tanto, não precisava todo esse preenchimento, mas para ficar um material bem acabado eu vou mostrar a vocês. E demora mais também, quando você faz isso aqui, quanto maior o preenchimento, mais demora a peça. Então tem peças que não necessitam de todo o preenchimento e nem de tantas linhas. Essas linhas aqui é como se fosse uma parte sólida entre aquela parte que você vai colocar um parafuso ou um apoio e a outra parte. Então ele vai passar essas linhas, passa as linhas por fora e depois ele vai vir fazendo a traçagem. Fez a traçagem de um modo, depois ele vai vir fazendo a traçagem do outro modo. Aqui tem a opção agora escolher salvar em um cartão ou enviar direto para a máquina. No caso aqui a minha máquina ela está desligada, eu envio para um cartão e aí eu vou lá colocar na máquina. Aqui nessa parte de cima vocês vão ver aqui, olha, o tempo. Aqui em média é 25 minutos, mas isso aqui vai bem mais, em média uns 30, 40 minutos. Porque a máquina aqui, isso aqui, ele baseando em uma determinada velocidade da máquina.
No caso a minha lá, ela vai bem mais. E aqui o quanto de filamento vai gastar. Aqui ele vai gastar mais ou menos uns 42 metros aqui. Ou melhor, aqui 4 metros e 238, é isso. 4 metros e 238. Tá aqui 40, tá aqui 4.300, tá aqui 4.233, mas é milímetro, olha aqui, é milímetro, isso aí, milímetro. O peso aproximado aí 12 gramas. Então, vamos imprimir lá para a gente ver o resultado. Então aqui você clica em salvar no seu pendrive, aí se o caso for esse. E aí pronto, você escolhe lá o seu pendrive que você vai colocar. E coloca aqui um nome pequeno aqui para você, quando for procurar lá na sua pasta, você achar ele mais rápido.
Então finalizou aí, vou tirar de lado aqui para não criar aquele, ela não colar o bico aí em cima. Então deixa esfriar um pouco aí e aí eu mostro para vocês. Eu passo, pessoal, esse spray para cabelo, esse Carina, para evitar ela soltar da base aí. Então o fixante eu coloco para que ele não se solte um lado, aí às vezes acontece, solta um lado aqui, ele começa a levantar, que eu chamo de warp. Vou retirar ele aí. E para retirar basta flexionar aqui que ele começa a se soltar, olha, os cantos. Esse material é fibra de vidro, ele não vai quebrar fácil. Vamos ver aqui como é que ficou a medida dele aqui. Olha, 6 e um pouquinho aí. Então, a medida ficou muito boa aí, ó. Olha, 6 milímetros aí, mais ou menos. Então, o outro eu vou fazer com uma porcentagem menor, o preenchimento dele, e vamos ver o resultado do outro. Então, a outra peça já está pronta. Você vê, essa aí está com 80% de material, olha. Ela ficou melhor do que essa, que o material embolou muito, olha. A medida tá boa. Vou tirar um pouquinho mais de material também. Olha, para vocês verem as linhas aqui, eu deixei só 5 agora. Olha, só tem 5 linhas aí. E essa aqui tem 15 linhas. Essa parte aqui, olha, aqui tem 15 linhas aqui, olha. Então, mostrar para vocês como ficou, pessoal, olha. Essa foi a primeira que eu mostrei. Ela ficou com 100% de material. Vocês veem que o material ele embolou aí, olha. Foi material demais. Essa aí foi a segunda. Aquela lá também foi imprimida foi impressa com 80 milímetros por minuto. Essa aqui foi com 80%. Olha, ela já melhorou a qualidade dela. Também com 80 milímetros. Essa aqui foi mesmo material também, 50%. Essa aqui já foi 50%. Olha essa aí, olha. Melhorou também. Essa foi 40% de material. Ou melhor, 50% de material. Essa foi a quarta. A quinta e a sexta aqui, elas foram impressas com 60 milímetros por minuto. Essa aqui já foi impressa com 210 graus. 30%. A quinta. E a sexta também 30%. Para vocês verem aí que ela já ficou melhor, olha. Se eu colocar aqui a primeira aqui, ó, para vocês verem. Não tá focando bem aqui que a luz não tá tão boa. Melhor, a primeira é de baixo ali. Olha aí, a primeira ficou muito material. Então ele ficou um pouco crispo assim, que ele não derreteu bem também. Olha aí. Essa aqui foi com 200 graus e essa aqui já foi 210 graus. Elas não soltaram da mesa nenhuma criou warp. Então, pessoal, deu para vocês verem aí. Aqui eu vou enviar para um amigo lá fazer os projetinhos dele. Isso aqui ele vai colocar em um potenciômetro lá, ela vai ficar mais ou menos aqui. Essas ranhuras é só para ele movimentar, ela não é uma engrenagem para encaixar em outra. É só para ele fazer isso aqui. Então, se gostaram, deixa o ok de vocês, compartilhe o vídeo para que outros vejam, se inscrevam no canal, muito obrigado e até a próxima.